Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. É interessante, né, quando os professores passam para a sala de aula, eles vão tudo para o fundo do aluno, né? Todo mundo lá no fundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa Universidade Federal de Viçosa, com muito prazer e muita honra que recebemos todos vocês aqui hoje. Eu vou quebrar o protocolo e vou cumprimentar a mesa em nome de uma mulher, né, da Jamile, que inclusive é minha ex-aluna, né. Eu fico muito feliz e honrada de estar com uma ex-aluna aqui nessa mesa e nessa posição. Cumprimentar o professor João Batista, né, pela oportunidade de ouvirmos essa noite com um tema tão pertinente, tão importante para nós. Hoje em dia, a gente falar de democracia parece até que, né, a nossa democracia é tão frágil, né, que a todo momento a gente precisa reiterar tudo que a gente tem que reafirmar para mantê-la como a nossa condição princípio de vida, de organização de sociedade, né? O tema da sua palestra, inclusive, é uma pauta da minha disciplina, professor. Então, eu vou ficar muito feliz aqui de ouvi-lo hoje, né, de ler o seu livro. Agradeço a oportunidade, em nome da reitoria da UFB, da Pró-Reitoria de Ensino, de estarmos aqui hoje acompanhando a rede municipal nesse evento tão significativo e importante para a formação de todos os colegas da educação básica. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Desejo um excelente evento para todos. Passamos a palavra para a vereadora Jamile Gomes. Ficar já até aqui, porque eu estou me sentindo muito pequenininha. Boa noite a todas. Já que nós, da educação, somos majoritariamente mulheres, quero cumprimentar então o feminino aqui. Boa noite a todas. Boa noite ao prefeito João Cheque, e assim cumprimento toda a mesa. É um prazer estar aqui representando a Câmara Municipal. Além de pedagoga, mestre em educação formada por essa universidade, é uma honra também estar aqui do lado de uma ex-professora. Eu quero retribuir o carinho, né, que ela trouxe até mim enquanto ex-aluna. Mas, além de ser ex-aluna, a gente também fez muitas trocas em relação à maternidade, né, que é uma das coisas que eu mais falo, né, na minha trajetória. Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que reforçar o que a Cristiane falou, falar de democracia, às vezes parece que a gente está tomando o lado partidário, né, e não é assim. Então, eu tenho certeza que com muita maestria, o professor João vai explicar para a gente aqui a necessidade e a urgência da gente falar de uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. Então, boa noite a todas e todos. Eu sei que não é fácil, depois de uma jornada, né, de um dia de trabalho, estar aqui à noite para ouvir uma palestra. Então, me solidarizo com vocês nesse sentido também. Eu sei que vai ser importante para a formação de vocês e para os alunos de vocês também. Obrigada. Passamos a palavra ao excelentíssimo prefeito municipal de Viçosa, senhor Angel Cheque. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês essa noite, por ter atendido o nosso chamado. Cumprimentar aqui a vereadora Jamile, representando aqui a Câmara Municipal dos Vereadores. Em seu nome, Jamile, sempre meus cumprimentos a todos os novos vereadores que nos ajudaram no dia a dia. O Legislativo tem sido um parceiro importante para o nosso governo. Cumprimentar aqui a professora Cristiane, que a universidade representa, o magnífico reitor, a professora Rejane. Pego o nosso cumprimento a esta instituição, que é um orgulho de todos nós viçosenses. Muito obrigado por abrir a porta mais uma vez para essa ação aqui da Prefeitura Municipal de Viçosa. Cumprimentar aqui a Miriam, cumprimentar a Jussara, que são nossas colaboradoras, que trabalham no dia a dia, representando aqui muito bem todas as dirigentes escolares e professoras, nossa Jussara, pedagoga, de cada um. Muito obrigado. Cumprimentar o professor João. Muito obrigado, João, você que nos brinda aqui com a sua palestra. Para nós é de suma importância, tema como esse, e falar, nós estamos vivendo o Brasil, ele é uma criança ainda, né, vou falar de democratização do Brasil tão recente, né, e que tem mudado o rumo, né, a história, né, desse país.
A gente vive um momento no mundo hoje tão turbulento, né? Estou vendo as notícias de âmbito internacional, cria uma apreensão muito grande, e é algo que nós temos que fazer umas reflexões quanto a isso, porque a gente pensa que não, quando começa o movimento de guerra no Oriente Médio, acaba refletindo aqui, a gente pensa que não. Como é que você pode imaginar que o movimento lá interfere no preço da energia, no petróleo, no combustível, interfere, né, em toda a economia. Então é um momento de reflexão, né, do que vai ocorrer no mundo. É muito preocupante quando um presidente de um outro país bombardeia aquela bomba e fala em destruição de massa de outro país. Muito triste isso, como os dias de hoje, né? Então, nós precisamos do Brasil e pelo mundo é isso aqui: é livre, educação, né? Levar conhecimento, troca de saberes, né? Não é jogar bomba, né? Exterminar uma nação, né? E que vive na pluralidade, vive as diferenças, né? Assim que tem que ser, né? Mas eu vou deixar para que o professor fale um pouco, né? Para nós de democracia, fale de educação pública. Eu, professor João, tenho orgulho de dizer que eu sou filho de professora de escola pública, onde eu fui educado, e lembro da minha mãe, professora Lourdinha, quando me levava para a escola, não tinha creche, não tinha acesso, não tinha que levar, porque eu não sabe da minha história. Minha mãe foi mãe pai, né? Eu sou filho de uma escola, mais 2 irmãos. Minha mãe foi uma guerreira, leou igual vocês são, né? E ela no dia a dia. E isso me deu muito que a empatia e sensibilidade de que para nossas crianças, elas precisam disso. Por isso se fala de construção do CME. E hoje, com muito orgulho, foi publicado na última semana, no caso do professor João Batista, né, foi publicado agora 2 novas creches. Só possível essas 2 creches por causa do pacto. Né? Só por lá se inscrevemos, nós vamos construir, né, agora uma creche no bairro Santo Antônio, uma creche à altura do nosso bairro, que é um bairro importante da nossa cidade, à altura dos distritos de São José de Minas, que é a outra creche, e mais creches nós estamos conseguindo com os programas sociais aí, né, a Central das Creches Salvador, que nos fez compromisso de mais 5 creches, e parece que uma já sai imediatamente. Então nós estamos falando aqui, quando tem líderes aí de âmbito mundial falando de destruir usina nuclear, falando de destruir ponte, nós vamos construir escola, né? É dizer um estudioso, quando se destrói uma escola, se fecha o pavilhão da cadeia, né? Então o objetivo nosso é estruturar as escolas, né? E agradecer a cada colaborador, a cada um de vocês, desde os dirigentes até quem ali ajuda, né, na zeladoria das nossas escolas. A minha eterna gratidão. Eu recebo no dia a dia, eu sou um prefeito que converso com a sociedade. Meu WhatsApp é que todo dia, professor João, é 200, 250 pessoas. Às vezes eu demoro mais de um dia para responder. Mas eu não passo para o assessor. Geralmente, meu celular, meu número é o mesmo, professor, desde 2002. Tem muito político quando passa a eleição e troca de número. Meu número nunca mudou, é o mesmo número. E por quê? Eu não perco, eu falo no dia a dia, os vereadores eu falo isso todo dia. O segredo da vida pública é você viver a cidade. Um bom prefeito, um bom vereador tem que viver a cidade, ele tem que saber tudo o que acontece na cidade. E quando o prefeito não passa com a secretária responder o zap, ele mesmo responde, às vezes até com dificuldade, às vezes até hoje, quando eu sair daqui, eu vou ficar 4 horas ali para dar conta de responder isso hoje. 4 horas, eu vou dormir 1, 2 da manhã, eu estou dormindo. Pode eu ver se alguém mandou, vai ver a mensagem dele de madrugada, que é o horário que eu tenho para poder. Muitas vezes, até mesmo, poderia estar com a minha filha, mas eu estou indo, não estou reclamando não, tá, gente? Eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Eu falo, você mesmo agora, Semana Santa, não tem cena mais bonita, uma das mais bonitas que eu já vi, é Jesus Cristo, que é o maior líder, a maior liderança que já passou por esse mundão lindo, maravilhoso aqui, quando o líder vai lá e lava o pé dos apóstolos. Mostra que é a servidão. Estava um dia com a ministra Marina, eu vi que a Marina gostou e nós conversamos a conversa. Ela estava falando, você já leu tal livro? Eu falei, não, ministra, eu não cheguei a ler, não. Quando eu comecei a falar de servidão, né, que as pessoas que ocupam cargo de destaque têm que entender que nós estamos ali para servir e não para ser servido. Esse tem que ser o mantra, de servir. Né? Porque quando você serve feliz, você muda uma realidade, você transforma uma realidade.
E não existe meio de transformação de uma sociedade a não ser da educação. E cada um de vocês são seres transformadores. E eu tenho orgulho de dizer, em alto e bom tom, viu, professor Cristiano, que nós temos aqui verdadeiras guerreiras e leões, tem dado por si e muito, não tem tido nenhum tipo de descontentamento, seja em escola que for, seja escola no bairro específico, zona rural, bairro central, de reclamação, de pontualmente. Às vezes acontece, nós somos quase 5.000 alunos, né? Mas é só elogio que eu tenho às minhas dirigentes, minhas diretoras, meus professores, assim, orgulho de vocês. Orgulho de vocês. Eu estou para dizer, orgulho pela entrega, a merenda de qualidade, preparada com todo carinho. Então, resumindo, nós estamos vivendo algo hoje extraordinário. Nós estamos numa frequência extraordinária hoje, de entrega de resultado. Né? Então, quando se coloca hoje as escolas, nós estamos pintando as escolas, foi uma aprendizagem, eu tenho que saber o que tem que fazer para melhorar, é o uniforme, é calçado, é merenda, é professor valorizado, sim, o professor tem que ter bom salário, tem que ser valorizado, tem que receber a data base do mês de janeiro, tem que ser dessa forma, tem que honrar, que o professor seja feliz, tem condição ali de ter um carro, de dar um bom conforto para a família. Então, minha gente, eu morrendo hoje de expressar toda a minha gratidão que eu tenho na minha rede. Vocês são lindos, vocês são maravilhosos, todos vocês, só gratidão. E, por favor, continue com esse entusiasmo de vocês, com essa entrega de vocês. Não perca. E nós estamos vivendo hoje uma sinergia com uma frequência extraordinária em nossa cidade. E muitos de vocês. Nós tivemos, professor João, no ano passado, os indicadores com relação à segurança pública há alguns 20 anos atrás. O homicídio tem uma redução assim, de 70%, 75% a menos. Então, ou seja, tudo isso aqui, quando você vê que a cultura vai bem, quando você vê que a saúde mostra os números, ou seja, nós tivemos 39 mil procedimentos em 2024, no ano passado, uns 579, dobramos atendimento desde os exames de procedimento da saúde. E veio a educação do nosso município em alto nível. Hoje eu posso dizer com alto e bom som. Nós temos uma rede municipal que está dando uma resposta assim, extraordinária. Acabamos de ganhar agora, o ministro Camilo Santana veio aqui e entregou, no evento que teve aqui na universidade há 2, 3 semanas atrás, o solo foi preparado com o selo, ouro. Agora, não é o prefeito aqui não, cada um de vocês ao receber lá, o vice-prefeito do Grupo de Brasília, mas ali para justificar cada um de vocês. Só foi possível cada um de vocês. E já anunciando aqui também, tá? A Dani pediu para me lembrar, que eu quero anunciá-la. Essa semana sai mais uma reação do concurso público. Tá bom, gente? Boa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Desculpa que aparece isso. Agradecemos aos companheiros da mesa por suas palavras e solicitamos que tomem lugar junto ao público, pedindo ao professor João Batista dos Mares Guia que permaneça no palco. Professor, fica à vontade, tá? Obrigado. Sucesso aí, tá? Sucesso. Você vai pra casa agora? Saindo daqui, você vai pra casa agora? Não, eu estou no hotel. Viu? João Batista dos Mares Guia é sociólogo, educador, intelectual brasileiro com uma trajetória marcada pela atuação em defesa da democracia e da educação pública. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, destacou-se ainda jovem nos movimentos estudantis e na resistência à ditadura militar do Brasil. Foi deputado estadual por Minas Gerais entre os anos de 1983 e 1987, além de ter exercido funções relevantes na gestão educacional como secretário de Educação, contribuindo para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas à educação básica. Ao longo de sua trajetória, também atuou como consultor em educação para organismos nacionais e internacionais e participou de iniciativas ligadas à defesa dos direitos humanos.
Reconhecido por sua atuação intelectual e política, João Batista dos Mares Guia mantém uma presença ativa no debate público, especialmente nos temas relacionados à democracia, à cidadania e à educação pública brasileira. Com a palavra, o professor João Batista dos Mares Guia. Boa noite. Cumprimento a todas, a todos, professoras, professores, pedagogas, pedagogos, diretores, diretoras, outros educadores de eventuais outras redes, pela presença, é uma honra, gratidão a todos vocês. Cumprimento a Universidade Federal de Viçosa, muito gentil por ter cedido o auditório, a pessoa da nossa diretora, através dela, o reitor Demétrios. Cumprimento de modo muito especial o prefeito Ângelo Schecker, um amigo bem mais jovem, décadas mais jovem que eu, mas nos encontros que temos sempre muito proveitosos, eu sinto nele um homem público, republicano, um democrata e defensor de causas como essa da educação. Muito grato pela oportunidade, assim como a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que eu cumprimento na pessoa da pedagoga Jussara, e agradecer também a presença da nossa estimada vereadora nesse momento. Nós estamos vivendo globalmente uma época um tanto sombria. Já vivemos épocas assim, não um tanto sombria, muito sombria. Um tanto sombria, mas que vez e outra nós temos flashes luminosos de esperança em ação. Não da esperança que espera, mas a esperança em ação, que é própria da educação. Por exemplo, nós tivemos no século passado 2 guerras mundiais. A Segunda Guerra Mundial foi rigorosamente planetária, até o nosso país foi atacado. Não o território, mas navios mercantes brasileiros foram atacados em diversos lugares do litoral brasileiro. Foi uma guerra global. Morreram entre Ocidente e Oriente cerca de 100 milhões de pessoas. Afora os deslocados, sem país, os mutilados, os feridos, humilhados e ofendidos e os desesperançados. O território continental da Europa, assim como o território da ilha britânica, ambos estavam semidestruídos, assim como no leste europeu, semidestruída a Rússia, destruído o Japão e assim por diante. 3 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo projetou luz na escuridão. É o Gênese. Das trevas nasce a luz. Essa metáfora é maravilhosa. 1948. Eu nasci num ano luminoso. O mundo criou a Organização das Nações Unidas, na esperança da paz perpétua, que é um grande ideal da humanidade desde a aurora do iluminismo. E também em 1948, o mundo, sem exceção, assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com 30 artigos. Os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos encontram-se todos eles acrescidos de outros 59 tópicos no artigo 5º da Constituição Cidadã de 1988. O problema problemático é que, embora tenhamos uma bela Constituição,
reside no fato de que nós brasileiros, em imensa maioria, não conhecemos a nossa Constituição. Então nos privamos de ler coisas maravilhosas, como os primeiros artigos até o 5º, que celebram como nossos valores a democracia representativa, a república, o federalismo, a tripartição de poderes e os direitos. Os direitos gerais e depois os direitos sociais e assim por diante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi durante 40 a 50 anos universalmente celebrada como um dos maiores feitos éticos e políticos da civilização. Entretanto, depois que nós conquistamos a democracia no Brasil em 1985, aprovamos a nossa Constituição brasileira em 1988 e vivemos 25 anos gloriosos de paz política, de 1988 até 2013, 25 anos, quando, apesar da multidão de partidos que viviam na sombra, dois grandes se destacavam, guiavam, orientavam e polarizavam saudavelmente a vida pública brasileira. O PSDB, liderado pelo que seria então o presidente Fernando Henrique Cardoso, e o PT, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva. Cada um deles seria presidente da República. Um fundado em 1980, outro fundado dentro da Assembleia Nacional Constituinte, o PSDB. Ambos tinham visões sobre o Brasil e o Brasil no mundo. Ambos discutiam em alto nível o Brasil, o crescimento econômico, o desenvolvimento, a desigualdade social, a injustiça, a pobreza, a distribuição de renda, a gestão da economia, o papel do Estado, o papel do mercado, o papel da sociedade, a cooperação Estado, sociedade e mercado, a educação pública, a saúde pública, a assistência social, a seguridade social e o desenvolvimento científico e tecnológico para elevar a produtividade, para que nós venhamos a ser um país de destaque no cenário internacional. As duas visões eram diversas, por isso havia uma polarização, um polo mais à esquerda e um polo de centro, centro-direita, ora de centro-esquerda. Mas uma polarização educativa, enobrecedora e civilizatória. Porque todo debate, mesmo com alguma aspereza em anos eleitorais, porque sempre há quem perde a civilidade, as paixões tomam conta, não são controladas, tornam-se desregradas, vem a incivilidade, a agressividade desnecessárias. Mas ainda que tenha sido assim, topicamente, nós vivemos 25 anos de luminoso debate sobre o Brasil e projetos para o Brasil. Os adversários nunca foram inimigos. Conviviam civilizadamente, frequentavam-se, visitavam-se, criticavam-se no plano político, administrativo, mas não se atacavam moralmente no plano pessoal, e o episódio da polarização política acontecia em ano eleitoral, na vizinhança das eleições, ao contrário do que passa a acontecer no Brasil, de 2014 até esse momento, sobretudo em 2018 e 2022, surge um fenômeno jamais visto na história política do Brasil e que havia sido observado até então somente nos Estados Unidos da América. Que fenômeno é esse? É um fenômeno que a ciência política contemporânea brasileira e americana descreve como sendo calcificação. Vejam a diferença. Polarização significa que grupos sociais diversos têm lados, modos de pensar o Brasil, pensar a sociedade, pensar a economia,
pensar o Estado e, de acordo com o diagnóstico, propostas diversas que vão ser debatidas para que os cidadãos, ao votar, e votando eles detêm o poder originário de decidir e escolher os governantes, decidam também qual o melhor caminho para o Brasil. Como nós somos uma república federativa, mesmo que um lado perca as eleições nacionalmente, ele dispõe da oportunidade de vencer várias eleições estaduais e várias eleições municipais, de tal modo que nunca haja monopólio do poder de um só lado. Sempre haverá pluralismo, diversidade, o contraditório saudável e, portanto, o debate. Vivemos assim até 2013 e 2014. Éramos felizes e não valorizamos a nossa felicidade. Agora, olhando pelo retrovisor, dá saudade. Dá saudade. Ver as disputas como aconteciam. Ver um debate entre um Fernando Henrique Cardoso, elegante, sábio, culto, e o Luiz Inácio Lula da Silva, que o preconceito de classe julgava que por ser um operário não estaria qualificado. Eu apenas posso registrar o consenso mundial hoje no mundo democrático. Do presidente da França ao primeiro-ministro da Alemanha, ao primeiro-ministro do Japão, todos celebram esse senhor, nordestino, migrante, sem um dedo na mão, perdido na máquina, de macacão e da graxa na origem, sindicalista e depois presidente, como o maior líder planetário da democracia hoje no mundo. Só que o preconceito de classe não deixa enxergar isso. Duas figuras grandiosas, sem contar outras, que eu citei aqui. O que aconteceu, sobretudo em 2018 e em 2022? É o que eu chamei de calcificação. O que é isso? A polarização entre visões de mundo e propostas políticas e partidos políticos diversos, que acontecia com maior intensidade e alguma paixão, e até às vezes com alguma radicalidade verbal, nós somos humanos, é natural, ocorria em ano eleitoral e na proximidade das eleições. Antes e depois, não. A vida continuava, o governo governava, a oposição fazia oposição, e havia civilidade, diálogo, debate, e quem perdia a eleição não tinha ódio e preparava-se para a próxima na esperança de poder vencer. Revezamento no poder. Tanto é bom o revezamento no poder que o povo brasileiro, com sabedoria, experimentou tudo. Em 1989, a primeira eleição brasileira após a última de 1960, a última que elegeu Jânio Quadros, que renunciou e assumiu o vice João Goulart, depois veio a ditadura. 1989, o povo brasileiro levou ao segundo turno Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva e escolheu democraticamente Fernando Collor. Veio o impeachment, Itamar Franco, mineiro de Juiz de Fora, assumiu a presidência da República. 1994, Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, vence as eleições, Lula perde pela segunda vez, não reclama, não pede recontagem de voto e muito menos apela a golpe de Estado. Nem promove greve geral contra o resultado das eleições. Aceita os resultados e dá um exemplo de civilidade democrática. 1998, uma vez mais, Fernando Henrique Lula, uma vez mais, Fernando Henrique vence as eleições. 2002, o povo brasileiro que elegeu FHC e o PSDB por duas vezes durante 8 anos, escolheu Lula pela primeira vez, manteve Lula pela segunda vez em 2006, manteve o Partido dos Trabalhadores com Dilma em 2010 e reelegeu Dilma em 2014, numa eleição já muito difícil, polarizada e quase indevidamente radicalizada, mas ainda manteve o patamar de civilidade até 2014. O que acontece em 2018? Em 2018, o Brasil não debateu economia, o Brasil não debateu pobreza, o Brasil não debateu superação das desigualdades mais abissais, o Brasil não debateu ciência e tecnologia, o Brasil não debateu cultura, o Brasil não debateu SUS, saúde, o Brasil não debateu infraestruturas,
O Brasil não debateu o saneamento, o Brasil não debateu o crescimento e desenvolvimento econômico. O que o Brasil fez? Guerra cultural. Saíram todos esses assuntos, tiraram Jesus Cristo dos templos e das igrejas e colocaram mitos e outros bezerros de ouro no lugar de Jesus Cristo. Agora estão arrependidos, mas assim fizeram e ainda continuam a fazer, em nome de aborto, mesmo no caso de feto anencefálico, mesmo em caso de estupro de vulnerável, mesmo em caso de risco de vida da mãe, que a lei permite, queriam criminalizar e criminalizar as mulheres. Um jovem, filho da lavadeira, pobre, porque fumou uma trouxinha de 10 gramas, comprou e fumou uma trouxinha de maconha, é tido e havido como criminoso, membro do narcotráfico, vai para dentro de uma penitenciária, e dentro da penitenciária, aí sim, ele é recrutado pelo narcotráfico. Ao invés de criarmos oportunidades para passar a mão na cabeça de criminoso, que um jovenzinho que cheira ou fuma uma maconhazinha, não é devido, não é bom, é dispensável, é inútil, é gesto inútil, mas isso não é crime em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Não defendo a tolerância da liberação, defendo que não deva ser criminalizado, senão nós vamos ter que construir presídios para colocar jovens pobres e particularmente negros, porque os brancos das classes médias que também fumam a maconha, esses não vão, porque as famílias podem pagar advogados. Os temas passaram a ser esses. A religião penetrou a política penetrou a religião. Sai o Brasil e entra o sectarismo. Sai a civilidade e entra a intolerância. Isso é a calcificação. É tão grave que a calcificação eleva as paixões à máxima temperatura, não apenas do ano eleitoral, prefeito. Em todos os anos, independentemente de disputas políticas, o clima das baixas paixões exacerbadas permanece intenso o tempo inteiro e penetra a disputa aguerrida, entremeada de ódio, preconceito, supremacismo, a esfera do consumo, a esfera do emprego e do trabalho em qualquer ambiente, a esfera do turismo, a esfera das relações sociais, a esfera das disputas eleitorais e a esfera familiar. Divisões na família, porque as pessoas têm posições diversas a respeito da questão político-eleitoral, segundo costumes e segundo valores. Sendo que o tema de costumes e valores está consagrado desde o Iluminismo, desde a Revolução Francesa, desde a primeira Declaração Universal chamada dos Direitos do Homem, de 1789, passando pela fundação das democracias ao longo do século XIX e no século XX, até chegarmos na fundação da ONU, em 48, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí não apenas do homem, mudamos para melhor, humanos. Nós tínhamos uma celebração da pluralidade, da tolerância, da diversidade, das liberdades, e a pedra de toque era a liberdade individual. A pedra de toque era a dignidade inviolável de cada ser humano, independentemente da idade biológica, independentemente da cor da pele ou da raça, independentemente da classe social, do padrão educacional, do padrão de habitação, da religião, tendo ou não. Porque entendia-se que esses temas pertencem à individualidade de cada ser humano, como escolhas subjetivas que pertencem à consciência de cada ser humano, e como tais, têm a marca da identidade subjetiva de cada ser humano, e como tais, são invioláveis. E violar a consciência do ser humano
é típico dos totalitarismos, seja o stalinismo com o comunismo, seja o nazismo e o fascismo. Quem viola a consciência, quem viola a dignidade de ser humano e quem quer impor valores ao outro são os totalitários. A democracia tem como pedra de toque a liberdade individual. Em política, ela se consagra na liberdade de voto quando o poder originário volta a cada cidadão, independentemente da classe social, para que livremente possa decidir como ele quer que o seu país seja governado, em que direção, com que propósitos e tudo mais. Foi o que aconteceu, está acontecendo, e nós teremos novamente nesse ano de 2026 a calcificação pautada por ódio, por ressentimento, por supremacismo, por preconceito e a imposição de valores e de costumes como se fosse um único padrão para toda a sociedade, de tal modo que, sendo diferente do padrão, o diferente passa a ser visto como abominável, se não criminoso. E isto feito em nome de Jesus Cristo. Nós temos 2 bilhões de cristãos no mundo, de maronitas a ortodoxos, a evangélicos e protestantes e católicos, 2 bilhões. Nós temos 2 bilhões de islamitas que seguem o Corão, cujo profeta é o Deus, que é Allah. Não é Javé. É Allah. Temos outros 2 bilhões na África e na Ásia, que são politeístas, não seguem um Deus, seguem diversos. O hinduísmo, o shintoísmo no Japão, o brahmanismo, e temos ainda o judaísmo, que é monoteísta, como o cristianismo, como o islamismo, cuja Bíblia é o Corão, que são os primeiros 5 livros do Velho Testamento Pentateuco, que começa com Gênesis. Chama-se diversidade, pluralidade, consciência individual, escolhas individuais. Não se impõe crença, credo, religião, valores, comportamentos, atitudes a ser humano algum. Educa-se com limites, com ética, discute-se valores, mas você não nega a priori os valores de outrem, assim como quem tem fé não pode negar quem não a tem não pode negar o valor de quem tem. Quem é de uma religião igrejado não pode discriminar o desigrejado, até porque no nosso país o que mais tem hoje é religioso desigrejado. Entre os protestantes e evangélicos são 16 milhões de desigrejados. Entre os católicos a legião aumenta a cada momento. Desigrejado não significa ter abdicado de uma crença religiosa. Significa algum desencanto com aquela denominação religiosa, aquela igreja a que pertenceu. Nós já vivemos intolerâncias e temos que ter força para saber que é com a nossa resistência ética, moral, cidadã, isso vai passar pelo testemunho, pelo exemplo e, no caso, fazendo muito bem, educação. Nós não vivemos, a maioria de vocês não tinha nascido. De 1964 a 1985, uma ditadura militar que durou 21 anos. 21 anos. Vocês já ouviram jovens dizerem: o que é ditadura? Isso nunca teve no Brasil. Alguém já ouviu isso? O que é ditadura? Isso nunca teve no Brasil. Posso dar um exemplo que eu sou prova viva do que é uma ditadura? Vocês me permitem um breve parênteses. Eu tinha 19 anos. Era o principal líder estudantil universitário de Minas Gerais. Eu fui preso junto com 1.100 outros líderes do país inteiro no Congresso da ONU, no dia 12 de outubro de 1968, em Ibiúna, São Paulo.
1000 e tantos foram soltos, ficaram presos 52, os principais, entre eles eu. Me submeteram a 5 inquéritos policiais militares. Cada um deles presidido por oficiais do Exército, um coronel ou tenente-coronel e outros oficiais. Invariavelmente, minha advogada era ameaçada ao me defender e eu fui condenado a 1 ano e 8 meses de prisão. Cumpri 1 ano e 8 meses de prisão, 6 meses sem a minha família saber em que quartel eu estava preso, em que presídio eu estava preso, em que estado que me levaram para São Paulo eu estava preso, e durante 4 meses eu fui torturado na carne. Eu tinha 19 anos de idade. Qual foi o crime que eu cometi? Crime de consciência. Crime de opinião. Crime de consciência. No totalitarismo e nas ditaduras, quaisquer que sejam, existe crime de consciência. Porque eles querem impor o pensamento único. O pensamento único, a moralidade única, os valores únicos, isso é totalitarismo. É o que volta a acontecer desde 2014 no Brasil, quando não há tolerância para conviver com o diferente e o contraditório, e a proposta é aniquilar, tirar de cena quem pensa diferente de mim. Foi por isso que chegaram ao extremo de uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, depois de terem perdido a eleição. Perdeu a eleição? Prepare-se para tentar ganhar a próxima na democracia e pela democracia. Isso ainda está no meio de nós e entre nós e não acabou. Pior, estruturou-se, está estruturando mentalidades, inclinações e voto futuro, veio para ficar, atravessou o território brasileiro, penetrou todas as classes sociais, não foi só o mercado financeiro, não foi só o agronegócio, chegou aos pobres que são evangélicos, de pele parda e preta, que ganham até 2 salários mínimos, e 68% deles creem nisso. Creem sinceramente nisso e acham que estão absolutamente certos. Só tem um modo: diálogo, 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 diálogo em tempo de redes sociais, com bolhas, viés de confirmação, e eu só quero ouvir quem pensa igual a mim, e quem pensa diferente de mim eu já descarto, não como adversário, não como divergente, não como diferente, como inimigo. Como inimigo. É por isso que nós vivemos um tempo um tanto sombrio. Vai passar não por desejo, vai passar por ação. Esperança na ação de reconstrução da nossa democracia. Olha o panorama mundial. O senhor Donald Trump ganha as eleições legitimamente, é inquestionável. Legitimamente, no voto popular e no colégio eleitoral. Ganha as eleições e no dia seguinte o que ele faz? Desqualifica o Canadá e quer anexar o Canadá como o 51º estado, uma colônia dos Estados Unidos. Desqualifica o México porque o México elegeu uma mulher nobre, corajosa, íntegra, ética, de esquerda, presidente da República, chama o Golfo do México de Golfo da América e de certa maneira ameaça a economia mexicana. Diz a Europa que a Groenlândia é americana, pertence à Dinamarca, a Dinamarca é da Comunidade Europeia e a Dinamarca é da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criado logo após a Segunda Guerra Mundial para defender a Europa contra a agressão. Tudo fez para desorganizar a organização da Comunidade Europeia, que congrega 27 países, com Banco Central único, moeda única, liberdade de fronteiras entre as pessoas, Parlamento Europeu, legislação unificada em questões mais estruturais, tolerância, pluralismo, diversidade, ganha esquerda, ganha direita, ganha centro, a vida continua, e a Europa é uma potência de 23 trilhões de dólares de produto interno bruto, nós que estamos melhorando, mas muito devagar, temos 2,8 trilhões de dólares de produto interno bruto, enquanto a China, que em 1970 tinha um produto interno bruto igual ao do Brasil,
O produto interno bruto da China hoje é 30 mais 26, 56 anos depois, 19,8 trilhões de dólares. Nós temos muito que caminhar. E por que estamos nessa situação? As escolhas que nós fazemos, não é destino. São as escolhas que nós fazemos. Querem ver as escolhas? O Império, Pedro I e Pedro II, e as elites, escolheu manter a escravidão. Poderia ter sido o primeiro do mundo a eliminar a escravidão, foi o último no mundo, 1888. Quando aconteceu a Guerra do Paraguai na década de 60 do século XIX, o Império prometeu aos negros brasileiros, homens, que se eles fossem lutar na guerra, que 95% do exército brasileiro era formado de negros, haveria para eles uma espécie de uma reforma agrária, porque as terras pertenciam à coroa. Pertenciam à coroa. Eles voltaram da Guerra do Paraguai e foram abandonados. Por isso é que tem tanto quilombola espalhado pelo Brasil, além de terem fugido da escravidão, que é uma forma de rebeldia libertária, lutar pela liberdade. Nós perdemos a oportunidade de fazer o que os Estados Unidos da América fizeram no século XIX, quando abriram o território do Atlântico ao Pacífico para todo mundo que vinha da Europa entrar território adentro, ocupar terras e ter um prazo legal para produzir. Se não produzisse, perderia as terras. A maior reforma agrária do mundo, depois da do Império Romano, na paz democrática, foi a americana, país mais capitalista do planeta. Nós perdemos a oportunidade de colocar todos os ex-escravos como proprietários no Brasil, democratizar o capital, ter o capitalismo com democracia e classes médias rurais, proprietárias e ascendentes, e sermos hoje certamente uma das 3 potências mundiais. Não foi o destino, foram as escolhas que as nossas elites fizeram. Escolhas. A todo momento nós podemos fazer escolhas. O mundo hoje oferece um panorama um tanto sombrio, até um pouco distópico. Mas seja como for, vamos ver concretamente o nosso caso. Mudou muito do final do século passado para agora. Por exemplo, quando Lula, sindicalista, liderou as grandes greves contra a ditadura militar e contra o arroxo salarial no final da década de 70, as classes médias de formação universitária, que em 1964 apoiaram a ditadura militar contra a república sindicalista, como se falava, os filhos daqueles de classes médias, de nível cultural universitário, que clamavam contra a república sindicalista e aprovaram a ditadura militar, os filhos deles, em segunda geração, na década de 70, formados em medicina, engenharia, advocacia, antropologia e sociologia, ou professores, ou delegado de polícia, todos foram organizar sindicatos no Brasil. Professoras, quando é que surgiu o Sindiúti? 1979. Quando é que o Lula liderou a greve do ABC? 1979. Quando surgiu o Sindicato dos Médicos em Minas e espalhou pelo Brasil? 1978. Dos engenheiros, 1979. A classe média acompanhou o macacão, a graxa e o chão de fábrica. Parecia que o preconceito de classe havia desaparecido e que operários e classes médias, como na Alemanha, iriam se unir para construir uma democracia poderosa no nosso país, sem ódio, desenvolvida. 20 anos depois, já não havia praticamente sindicato de classes médias algum. Heroicamente, o Sindiúti resistiu, porque opera na esfera pública. Da esfera privada, todos desapareceram. Por quê? Porque com o chamado neoliberalismo, que reorganiza completamente a economia mundial, em nome do livre comércio, do policentrismo, o capital financeiro não tem pátria, não tem território, ele procura oportunidades onde houver ou onde ele possa criar, ele migra de um lugar ao outro, ele cria crises artificiais e tudo mais. Naqueles momentos, há uma reação global
global das classes dominantes, que é o chamado neoliberalismo, contra uma das maiores conquistas civilizatórias da democracia, após a Segunda Guerra Mundial, que o povo inteiro estava pobre. Foi o Pacto Social Democrata que gerou o Estado de Bem-Estar Social. O Estado de Bem-Estar Social garantia política de saúde socialista, SUS. Na Europa inteira é assim. Na Inglaterra não continental é assim. Não tem nos Estados Unidos. Política pública socialista de educação no sentido de que é pública, gratuita, embora deva ter gestão comunitária e não propriamente estatal. Seguridade social. Serviços básicos. Garantir o impulsionamento das infraestruturas. Crédito público para alavancar o desenvolvimento da economia, compatível com a economia privada, capitalismo e estado de bem-estar social, capitalismo e democracia, capitalismo e distribuição de renda, capitalismo e elevação social, capitalismo e combate à pobreza, capitalismo e formação de novas classes médias, com as pessoas se libertando da condição de pobres. Houve uma reação mundial das elites econômicas no mundo contra isso, dizendo que o estado de bem-estar social custava muito caro. Por que ele custava muito caro? Realmente o estado de bem-estar social é caro. Manter educação pública e gratuita em tempo parcial é caro. Imagine educação pública e gratuita em tempo integral, bem equipada, com formação continuada em serviço, com qualidade do aprendizado assegurada, é 2 vezes mais caro. Imagine fazer hospitais regionais, como vai ser feito aqui em Viçosa, para atender o território da região da Mata, outro em Juiz de Fora, outro em Divinópolis. É muito caro. Saúde é muito caro em qualquer lugar do mundo. Universalizar o SUS, universalizar a saúde, universalizar a assistência social. Estender a mão e fortalecer a agricultura familiar, dando-lhe crédito, como tem o agronegócio, para comprar trator, equipamentos, comprar terra, poder produzir, manter a família. Eu estou vindo de Durandé, perto de Manhuaçu, região de pequenos produtores rurais, cafeicultores, é exatamente isso. Houve uma reação contra isso, dizendo-se que isso era muito caro e que o preço disso eram impostos cobrados aos muito ricos e ricos, não impostos contra empresas. Você não mata a galinha dos ovos de ouro. Impostos contra muito ricos e ricos, elevados, para financiarem e sustentarem o estado de bem-estar social. Aí criaram a ideia de ajuste fiscal. O ajuste fiscal é cortar custos. Cortar custos para equilibrar receita e despesa. Quais custos que propuseram cortar? Cortar isenções tributárias à automobilística, cortar a isenção tributária da importação de fertilizantes da Rússia para o agronegócio, cortar isenções tributárias dos muito ricos e ricos, nem se falou no assunto. Cortar o quê? Cortar a correção do salário mínimo acima da inflação, para que o trabalhador possa ter um ganho real e melhorar sua condição de vida. Corta a mão. Cortar a indexação do provento do aposentado ao salário mínimo corrigido acima da inflação. Corta o braço. Privatizar a escola pública. Corta o outro braço. Privatizar a universidade. Corta um pé. Privatizar a medicina através de planos de saúde. Corta o outro pé. Privatizar, indexar, desonerar o mercado de controles. Só falta o termo de açougue, desossar. Só falta desossar. É impiedade total. Isso não se resolve com guerra, se resolve na democracia com debate. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, então vamos encontrar um meio termo. E aí entra a democracia. O que é a democracia? Porque o que nós vamos falar sobre educação e o que eu espero que vocês leiam nesse livro, esse livro, o que ele diz é filho da democracia de 1988, a Constituição. É filho. Entendam o que é a democracia. A democracia
Não é nem de direita, nem de esquerda e nem de centro. Ela é civilizatória. Ela é a própria condição humana da coexistência dos diferentes. Ela não é neutra, porque ela é combatida. Mas ela não é de esquerda, ela não é de direita, ela não é de centro. São tão democratas quanto quaisquer outros os democratas de direita, os democratas de centro e os democratas de esquerda. Quem se julgar mais democrata que o outro, porque o seu lado é um e o outro é outro, é presunçoso, arrogante e ignorante. Não é privilégio de uma ideologia ser democrata. Democratas de direita, democratas de centro, democratas de esquerda encontram-se na civilização chamada democracia. O que é a democracia? É muito simples. Ela tem 5 fundamentos, que eu vou chamar de democracia minimalista, é o mínimo. Em matemática, a gente usa a expressão relação multiplicativa. Qualquer grandeza, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. 1 vezes 0, 0. 1000 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. São 5 fundamentos da democracia minimalista. Se um deles for abalado, vai funcionar como 0 multiplicando os demais e puxando todos para baixo até eliminarmos a democracia. Quais são os fundamentos? 1. Liberdade individual, que se expressa em política no voto, livre, sem nenhuma coerção, secreto, rigorosamente individual, a não ser que o eleitor queira compartilhar com quem ele queira, que faz parte da sua liberdade. Liberdade individual também é liberdade de credo, de crença, de religião, de visão de mundo, de orientação sexual, de escolha filosófica. Liberdade é liberdade, desde que não esteja acima da lei e agredindo o bom senso e não cause dano grave ao outro, que aí é um problema do Código Penal. Liberdade não é impunidade para cometer crime. Mas a nossa liberdade é tão grandiosa que ela segura a liberdade para os inimigos da própria democracia constitucional, para que eles existam, se organizem, disputem eleições, ganhem eleição, governem e cheguem ao poder. Eu defendo isso completamente. A extrema-direita tem todas essas liberdades no Brasil. Eu iria às ruas para defender essas liberdades para a extrema-direita. Como iria às ruas cobrar a penalização da extrema-direita em caso de tentativa de golpe de Estado, que aí é o fim da democracia. Primeiro fundamento, então, é a liberdade individual, que tem uma multiplicidade de aspectos. Segunda característica da democracia: quem ganha a eleição governa. Isso vale para associação de bairro, isso vale para a escola, isso vale para sindicato, vale para o governo municipal, para o governo estadual, para o governo nacional, vale para as eleições legislativas, vale para qualquer nível de vida, a direção de uma cooperativa, tudo. Quem ganha a eleição governa. As maiorias governam. Mas o fato das maiorias vencerem e governarem não significa nunca silêncio, opressão e anulação das minorias. As minorias existem porque a sociedade é diversa e plural, e as minorias se expressam livremente no quadro das liberdades asseguradas na Constituição. Por isso é que o federalismo é importante, porque confere ampla liberdade e poderes aos estados e aos municípios e garante um contraditório. O partido que está no poder, ou a coligação, vai conviver com vários governadores de partidos de oposição que perderam a eleição para presidente, mas que ganharam as eleições nos governos. E eles vão ter que aprender a administrativamente governar juntos em benefício do povo, embora pensem de modo bastante diverso. Não foi o que vimos acontecer
nos anos mais recentes no nosso país. Então, a segunda característica é: quem ganha governa, maioria governa, mas maioria não tem liberdade para oprimir, e as minorias têm direitos de expressar, manifestar, e precisam ser respeitadas, fazem parte da vida pública. Terceira característica: tripartição dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mais um sistema de freios e de contrapesos para controlarem os excessos do executivo, os excessos do legislativo, os excessos do judiciário, para que qualquer desses poderes não ofenda e não agrida os direitos fundamentais do cidadão. É para isso que foi criado o Ministério Público, é para isso que foi criada a Controladoria Geral da União, é para isso que foi criado o COAF, para controlar os fluxos financeiros. A nossa democracia, nesse sentido, é magistral. Tudo garantido na Constituição. Quarta característica: garantia periódica em eleições regulares, a cada 4, pode mudar para 5 anos, de revezamento no poder. Quem perde eleição não vai à guerra, prepara-se melhor para disputar a próxima e tenta ganhar. Se ganhar, governa. Se ganhar, governa. E a quinta característica: todos são iguais diante da lei. Chama-se república. O que é o republicanismo? O republicanismo é o seguinte: na esfera pública, é a coisa pública, vem dos romanos. Na esfera pública, o agente público, qualquer que seja, do prefeito à professora, do presidente ao governador, do senador à vereadora, nós temos que agir segundo honestidade, impessoalidade, transparência, prestação de contas dos nossos atos à sociedade, publicização, não permitir privilégios e não permitir discriminação, e criar instâncias de participação para que a sociedade, através dos indivíduos e seus direitos, possam acompanhar as ações do poder público. Em resumo, isso é o republicanismo. Isso é o que diz a nossa Constituição. Esses 5 fundamentos são os valores que fundam a democracia no mundo e no Brasil. Eles são de direita, eles são de esquerda, eles são de centro, eles são civilizatórios, eles são a própria expressão da condição humana. É o patrimônio que temos. Se eu violar um desses 5 fundamentos, igual a 0, provavelmente é uma maçã podre. Eu vou contagiar todos os demais, violar todos os demais, até por dentro da democracia acabar com ela e instaurar a tirania ou a autocracia. Vamos ver então a nossa educação. Entenderam a questão da democracia? Mas há uma outra face da democracia. Eu falei de democracia minimalista e os 5 fundamentos. Isso está escrito num dos artigos. Tem um outro lado que é o maximalista. O que é o maximalista? Agora vai aparecer direita, extrema-direita, centro, centro-esquerda e esquerda. Agora vai aparecer. Qual é o papel do Estado? As direitas vão dizer: quanto menos Estado, melhor. Chamam de Estado mínimo. Então querem o fim do estado de bem-estar social. Quanto menos Estado, melhor. Mas é engraçado. Quanto menos Estado, melhor. Quem financia o excelente agronegócio brasileiro? É o Santander? Não. É o Unibanco Itaú? Não. É o Bradesco? Não. São os bancos multinacionais? Nenhum. Quem financia? Banco do Brasil. Ah, então o Estado é bom. 500 bilhões de reais ao ano, mais o financiamento do seguro rural. Quem financia a indústria da construção civil, que é importantíssima no Brasil? O Minhas Casas Minha Vida, os financiamentos de classe média, a construção civil aeroportuária, portuária, rodovias, infraestruturas de um modo geral,
Tudo isso, quem financia? Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Bancos públicos. Então tem uma vírgula nessa história de Estado mínimo. Quem controla a saúde do sistema bancário? Banco Central do Brasil, com administração independente. Independente. Para não colocar a raposa tomando conta do galinheiro. Então é importante. Mas podemos privatizar a educação? Sabe como é que é a porta de entrada da privatização da educação? Agora mudou. A porta de entrada inicial era assim: vamos acabar com as universidades federais. São muito caras. Como se ensino superior fosse barato em algum lugar do mundo. Porque boa parte dos estudantes universitários tem carro. A família tem posses. Pode pagar. E daria mais oportunidade aos pobres. O país paradigmático de privatização de universidade é os Estados Unidos da América. Eu tenho filha que mora lá há 20 anos, tem 2 netas americanas, trabalhei lá com o Banco Mundial, ia lá com frequência, de vez em quando vou lá. 20% da receita de uma Harvard, por exemplo, vem de mensalidade. 30% vem de doações de ex-alunos que ficaram ricos. E tem um padrão de doação nos Estados Unidos. Ficaram ricos e doam porque são anjos, arcanjos, beneméritos. Podem até ser. E provavelmente tomara que seja. É porque a tributação sobre transmissão de herança nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil é de 4%, transmissão de herança de ricos é de 50%. 25% dos quais é dinheiro no tesouro e 25% dos quais você pode doar para a universidade, para a pesquisa, para a escola, o que for. É por isso que todo mundo lá doa. E os 50% restantes que financiam as grandes universidades privadas americanas vêm de contratos privados de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e contratos públicos federais ligados mais à questão militar e aeroespacial. Aí privatiza a Universidade Pública Brasileira. Não temos indústria aeroespacial. Nossa indústria de defesa apenas está começando. Nossas universidades desenvolvem muito a pesquisa, mas não tem bala na agulha orçamentária para manter um pacote de grandes contratos com as universidades. Nós vamos fechar 80%, 90% das universidades e oferecer a todos os pobres EAD, não tem que ter preconceito contra EAD, e privá-los de frequentar as universidades federais. Não é a solução em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. O nosso caminho é muito prudente, muito adequado e os custos perfeitamente toleráveis. Com um viés, que é hora de dar um freio de arrumação na expansão das vagas universitárias no Brasil, em todas as universidades. Primeiro, para eliminar o desperdício de quem entra e abandona o curso. Em matemática, entram 40 todo ano, formam 2, 4 anos depois. Em física, entram 40, formam 2. Em química, entram 40, formam 2. Não é razoável. Alguma coisa está errada e tem que ser repensada. Nesse sentido, um freio de arrumação, sem tirar o recurso. E aonde é que nós vamos expandir o investimento? Onde o Brasil mais precisa hoje. Uma revolução no ensino médio para acoplar um ensino médio acadêmico em tempo integral, o componente ou percurso tecnológico até o pós-médio, que o Brasil precisa hoje de 3 milhões de jovens formados em tecnologias, que entrariam no mercado ganhando na porta da escola contrato de R$8 mil. Nós estamos formando 2 milhões, aumentamos muito o número de institutos federais, nesse nível técnico-tecnológico, mas todo mundo que tem um instituto federal quer transformar o instituto federal em universidade, que é um retrocesso.
Nós precisamos formar tecnólogos de nível médio e pós-médio. Tem 3 milhões de vagas no mercado, a R$8.000 a entrada, e não tem candidato, que não tem ainda formação. Não tem ainda formação. Olha a importância do ensino médio. Entretanto, nós estamos tendo, até controlou um pouco, evasão de alunos do ensino médio por falta de perspectiva. Essas coisas têm que ser conversadas com o aluno quando ele entra no ensino médio, e isso tem que ser garantido em alianças empresários, universidade, prefeitura, governo do estado e governo federal. Inclusive em forma de cooperativas. Não precisa ser escola pública no sentido estatal, pode até ser em forma de cooperativa, que é uma forma público-privada de autogestão maravilhosa que funciona. A democracia cristã na Alemanha incentiva muito a cooperativa. Então aí, agora virou moda entre alguns governadores. Vão privatizar obras, manutenção, equipamento, serviço de limpeza, serviço de alimentação escolar em escola pública. Aí pega um pacote de 100 escolas, põe lá um pacote de bilhões em 25 anos, ninguém faz a conta. Ah, é muito bom porque agora a diretora não precisa preocupar que vai tudo funcionar nos trinques. O custo é 4 vezes maior do que o custo atual. E a forma atual, se tem limites, tem problemas, nós poderíamos perfeitamente, essas senhoras que trabalham nas nossas escolas, fazendo a limpeza, fazendo a comida, há décadas, das classes populares, de baixa escolaridade, com um bom treinamento, formam cooperativas, a cooperativa as remunera e a cooperativa é contratada pela Caixa Escolar. Toda escola brasileira tem caixa escolar, é a unidade executora e tem autonomia financeira e administrativa. Elas vão ter uma remuneração padrão, dá um lucrozinho, reinveste uma parte do lucro e divide o resto do lucro no Natal e no Ano Novo entre todas. Ao invés do empreendedorismo individual e possessivo, empreendedorismo de todos, cooperando entre si para melhorar o padrão de vida com autogestão. Isso não é nem socialista e nem capitalista, é apenas humano, é cooperação, é economia solidária. O que é que nós não fazemos isso? Aí vem com o discurso de privatização. Eu não tenho problema nenhum com privatização, que a privatização para mim não é ideológica, é caso a caso a ser analisado segundo racionalidade e o melhor interesse público. Foi maravilhosa a privatização da telefonia no Brasil. Maravilhosa. Um telefone antigo custava uma fortuna que você tinha que pegar dinheiro em banco para financiar a compra de um telefone para receber 3 anos depois. Hoje não tem menino, não tem pobre que não tenha 1, 2 celulares. Então não é uma questão ideológica, sou contra ou a favor, isso é bobagem. É caso a caso. Quem tenta transformar em ideologia, aí sim é a direita. É uma porta aberta para chegar no SUS, para chegar na Seguridade Social, chegar no pobre. É só para baixo, é só para baixo. Na educação, qual é o modelo de privatização da educação pública? Japão, desde 1868, com a inovação Meiji, que alfabetizou o Japão inteiro, saindo da época feudal, a educação japonesa é pública, gratuita. Europa? Qual país europeu que tem educação privatizada? Seja de governo de direita, de centro ou de esquerda? Nenhum. Zero. E mais, as escolas católicas confessionais, que têm grande prestígio, como os maristas, porque mantiveram-se na resistência ao nazismo e protegeram as crianças judias para não irem para campo de concentração. Tanto é que você anda na França, você chega em qualquer escola pública, tem uma placa em bronze com o nome de crianças judias que a Gestapo e a polícia francesa de colaboração sequestraram as crianças, puseram no trem e mandaram para Auschwitz e mataram. Não tem escola francesa que não tem uma placa dessa. É doloroso, você quase chora quando você vê uma coisa daquela. Onde é que tem privatização de escola pública? Ah, nos Estados Unidos. Então não são os Estados Unidos da América. Eu tenho 2 netas, uma de 16 anos, lá, americanas, e outra de 12.
Escolas, minha filha e meu genro, classe média alta. Escolas públicas. 4% dos estudantes americanos estudam em escola privada. 96% dos americanos estudam em escola pública. O país mais capitalista do planeta, os Estados Unidos, tem duas políticas públicas absolutamente socialistas. Olha que coisa curiosa. Capitalismo e dentro dele, políticas públicas socialistas. A educação, exceto a universitária, e o transporte. Todo o metrô americano é público. Todo o sistema ferroviário americano é público. Por que é público? Que o custo é altíssimo de manutenção, tem que ter subsídio, e aí o mercado não entra. Mas não é Estado mínimo? Se o Estado não entra, o povo anda a pé. Ninguém anda de trem, ninguém anda de ônibus, ninguém anda de metrô. Vocês estão vendo? A máscara da ideologia não são assuntos ideológicos para disputa, são temas para debate racional com fato, evidência. E o que é melhor para o interesse público a curto, médio e longo prazo? Debate, não ideologização. Eu convivo civilizadamente com o ex-governador Romeu Zema. Acho até que ele gosta pessoalmente de mim. Mas é difícil, porque tudo é ideológico. E agora, deixa como legado para o novo governador 98 escolas privatizadas. Pega o valor. Meus colegas da Assembleia Legislativa, todos os deputados de todos os partidos, por favor, estudem, leiam, façam conta, criem argumentos, fatos, evidências, ao invés de chutar a porta contra ou a favor a priori. Entendam o assunto, argumentem e apresentem propostas. O debate está aí. Mas não há debate no Brasil, é bolha contra bolha. O que é que eu falo nesse livro? Ele tem, para terminar, 12 capítulos e um pós-fácil. O pós-fácil é totalmente propositivo. Eu tento fazer uma projeção de para onde deveremos e poderemos caminhar nos próximos 10 anos na educação brasileira, inclusive um pouco a universitária. Os 2 primeiros capítulos tratam da primeira e da segunda revoluções brasileiras na educação básica. Iniciaram em 1988. Por que 1988? Vocês sabiam que até 1988 o investimento público em educação básica no Brasil, feito por municípios e estados, não ultrapassava, em média, 8% dos orçamentos no Brasil? 8%. A maioria dos municípios não tinha aluno. Todos os alunos, que eram poucos, eram estaduais. O que fez a Constituição brasileira nos 8 artigos do capítulo da educação? A educação, dever do Estado, da sociedade e da família, deverá ser provida, organizada e mantida como direito subjetivo da criança, do adolescente, do jovem, através da cooperação entre a União, o Estado e o município. Um outro artigo diz que a gestão da escola será democrática e o papel da família é decisivo. Portanto, a nossa Constituição não está propondo privatização, nem está propondo estatização, que a estatização é burra. Estatizar é uma burocracia que vai controlar? Não. O nosso modelo, que está na nossa Constituição, é inovador. A gestão é comunitária, pública, não estatal, pública, comunitária. O Estado provê o orçamento. O Estado controla a qualidade. A sociedade, através da família e do colegiado, acompanham, apresentam ideias, debatem, tomam decisões colegiadas no que couber com a diretora e a vida continua. É um modelo maravilhoso. 8% da Constituição para cá, isso subiu mais de 3 vezes, é um mínimo de 25%. Estados e municípios estão obrigados a aplicar o mínimo de 25%. Eu ouvi
se vai ficar gravado, mas eu já falei isso com ele pessoalmente, dentro do Palácio da Liberdade, num evento. Eu falei: governador, o senhor tem dito que o dinheiro da educação é tanto e que daqui a pouco o prefeito vai ter que pintar as paredes de ouro, ele falou isso, para conseguir aplicar os 25% da educação. Falei: governador, só 30% das escolas públicas brasileiras funcionam em tempo integral. Faltam 70%. O tempo integral é o dobro do custo, mas é o dobro também do recurso que vai entrar. Na escola em tempo integral, tem que ter laboratório, tem que ter música na escola, tem que ter artes plásticas na escola, tem que ter dança na escola. A escola em tempo integral, para praticar educação integral, tem que ter humanismo na escola, tem que ter educação filosófica para a vida em democracia, para aprendermos a ser democratas na sociedade, sem impor nada ao outro, aprender a debater, aprender a dialogar. O dinheiro que temos é suficiente, poderia ter um pouco mais, poderia, mas é suficiente para fazermos a coisa bem feita. Temos o recurso, aprendemos a controlar o uso do recurso com a criação do Fundef. Vocês lembram do Fundef de 1996? Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 10 anos depois, em 2006, substituído pelo atual Fundeb, que abriu o dinheiro para a educação infantil, para o ensino médio e universalizamos. São duas as revoluções. A primeira tem como características a provisão dos meios financeiros, portanto, o financiamento da educação pública está garantido, isso é fundamental a longo prazo, inclusive. Segundo, a construção institucional. O que é que eu chamo de construção institucional? Plano Decenal Nacional de Educação, Plano Decenal Estadual, Plano Decenal Municipal e seus alinhamentos, a Política Nacional de Colaboração entre Estado, município e a colaboração da União, o Sistema Nacional de Avaliação da qualidade do ensino e da qualidade do aprendizado do aluno, o Enem, que virou a única porta de entrada das universidades e com os conceitos de competência e habilidade reorientou toda a construção curricular brasileira. A primeira proposta de currículo nacional que não era vinculatório foi o PNE de 1998 e a segunda, a BNCC de 2017. Tudo isso mais a introdução do piso nacional de salário com uma cláusula de correção automática anual acima da inflação, cuja meta em 10 anos é nivelar o salário de entrada do professor com o salário de entrada do engenheiro. Se você olhar pelo retrovisor para trás, nos últimos 10 anos, foi um progresso espetacular. Mas se você olhar somente agora e as expectativas das pessoas mudam e aumentam, parece que foi pouco. Mas a reorganização da jornada de trabalho do professor na escola, com 2/3 letivos e 1/3 remunerados para estudo, pesquisa, planejamento, produção de material, correção de prova, coisa que nunca teve no tempo em que eu fui professor durante décadas, nunca teve. Você fazia isso fim de semana em casa e sem remuneração. E mais, as infraestruturas melhoraram extraordinariamente. A provisão de meios, falta coisa, falta, mas bibliotecas, quadras poliesportivas cobertas, atendimento ao educando, transporte escolar e etc. E as universalizações. Nós universalizamos em tempo recorde num país continental a pré-escola, o ensino fundamental já na década de 90, o ensino médio na primeira década desse ano, desse século, e estamos expandindo de modo notável e rápido a oferta de educação profissional de nível tecnológico consorciada com o ensino médio. Essa é a revolução que nós fizemos. Nós levamos de 88 até hoje 38 anos. É muito tempo? É. Mas olhando a perspectiva da história, que é o tempo longo, foi um grande feito. Não há nenhuma tragédia. E o caminho é a escola pública. A segunda revolução, que eu trato dela nos capítulos 3º, 4º e 5º,
A segunda revolução é a promessa ainda não cumprida, mas que começa a ser cumprida, ainda que vagarosamente, de garantir, além da gestão democrática e participativa na escola, a escola sendo capaz de mudar a realidade educacional, a escola fazer a diferença, é garantir alto nível de aprendizagem dos alunos e alta qualificação dos nossos professores, sem exceção e dos nossos gestores. Não basta proficiência. De 0 a 10, a proficiência fica girando em torno do 7. Nós temos que alcançar a proficiência e avançar como fez o Ceará, está fazendo o Piauí, está começando a fazer o Alagoas, está começando a fazer o Pernambuco, todos nordestinos, a caminho da excelência. Excelência já é aproximar do 9. Sobral, no Ceará, o IDEB é 9,6 nos anos iniciais. 30 mil alunos de Sobral sabem tudo de língua portuguesa. Tudo. Sabem tudo de matemática, e a matemática deles não é baseada na BNCC, é baseada no programa PISA europeu, que é muito mais exigente. No 5º ano, eles todos sabem números, álgebra, grandezas, medidas e proporções, geometria e estatística e probabilidade. Sabem. Os nossos do 9º ano não sabem. Não sabem. Não culpo a professora, que a formação acadêmica no curso de graduação não provê essa formação, mas o currículo da BNCC o exige. Então nós temos uma contradição. É por isso que eu recomendo a todas as redes públicas, viu, Jussara, que feito um levantamento, identificadas as nossas colegas dos anos iniciais, que não tenham tido oportunidade de formação matemática, que elas disponham, durante o 1º ano, de formação matemática em serviço com a ajuda da Universidade Federal de Viçosa, mas não de teoria matemática, aprendizado matemático aplicado para ser levado à sala de aula no dia seguinte. Aprendizado e aplicação, pedagogização e didatização, como dizia Madruga Soares, do que você está aprendendo em matemática ontem, você já didatiza agora na sala de aula. Porque senão os alunos vão se alfabetizar com o Renalfa, em língua portuguesa, mas vão chegar analfabetos funcionais em matemática no 5º ano. Vão chegar analfabetos funcionais em matemática no 9º ano. Vão chegar analfabetos funcionais em leitura cartográfica no 5º ano. Uma coisa de cada vez, tudo bem, mas temos que buscar a proficiência. Essa é uma revolução que nós precisamos fazer. Ela está começando. Nós vamos precisar de 20 anos para cumpri-la. Quando é que ela começou? Quando aprovamos a BNCC, quando aprovamos a reforma do ensino médio, quando aprovamos o currículo mínimo de formação do professor, que a maioria das faculdades de educação no Brasil ainda não o cumpre, quando aprovamos a prova nacional docente, doravante, alguém, para entrar num concurso, tem que antes ser aprovado na prova nacional docente, para entrar na fila da contratação temporária, tem que mostrar que foi aprovado na prova nacional docente, como fazem os advogados, fazem os médicos, vão fazer agora também os engenheiros e assim por diante. Apenas começamos. E a grande estrela da segunda revolução educacional, na minha opinião, é o Renalfa. Eu louvo o ministro Camilo Santana, que deixou o ministério agora, mas parece que ele volta no final do ano, que ele é senador, porque foi, dentre alguns ministros que foram brilhantes, mas ele foi o primeiro que pôs no coração, pôs na mente e trabalhou dia a dia como prioridade alfabetização e letramento. Quem não sabe o que é o Renalfa, criado em 2023, que é uma evolução do antigo PNAEC, que surgiu no Ceará, lá em Sobral, na primeira década deste século, o Renalfa funciona assim: língua portuguesa e matemática. Material padronizado para os professores do Brasil inteiro, material para os alunos, inclusive no site,
e monitoramento através de uma prova padronizada em língua portuguesa e matemática por ano da escolaridade, naquele momento da escolaridade, 3 em 3 meses, que as próprias professoras corrigem, fazem o gabarito, o resultado volta ao Ministério, e em 72 horas tem o diagnóstico por turma, nominal por aluno, as questões que acertou, as questões que errou, a análise pedagógica e a orientação pedagógica de como esse aluno não ficar para trás. Depois, o ano da escolaridade na escola. Os anos da escolaridade, as escolas entre si e a rede. Nunca se fez isso em lugar nenhum do mundo em tempo real, confiando nos professores. O Renalf é a coisa mais genial que se fez em educação básica, na minha opinião, desde 1988 até o presente momento. Como nós temos 2.860 municípios que alcançaram o selo ouro, Viçosa, parabéns. Depois que eu dei os parabéns, agora, Viçosa, cuidado. Não se entusiasme com o seu triunfo, que o selo ouro significa 70% das crianças de 7 anos de idade, do segundo ano, dos anos iniciais, terminaram o segundo ano alfabetizadas, isto é, leem com fluência, pelo menos 90 palavras em 1 minuto, entendem o que leem e escrevem alfabeticamente, embora ainda não escrevam ortograficamente. Isso é que é alfabetizado. Antes eram 40%, 50%, 70% é um feito. 2.860 municípios, nós temos 5.570. Portanto, nós temos aí 2.500 municípios que ainda não alcançaram o selo ouro. E quem alcançou o selo ouro, parabéns, mas ainda tem 30% de alunos que ficaram para trás. Ou seja, não aprenderam o que deveriam ter aprendido no primeiro e no segundo ano. Então a meta não é daqui a 5 anos passar de 70 para 80. A meta é, neste ano, passar de 70 para 85. No ano que vem, 2027, 90. No outro ano, 2028, 95. E até 2030, 100% grafado ali. Nenhum a menos, ninguém fica para trás. Ser humano não deixa ser humano ficar para trás quando se trata de direito humano. Ponham isso no seu coração antes de colocar na razão, que se o coração não falar, a razão vai negar. Educação para mim é mais coração que razão, embora a razão seja muitas vezes também decisiva. Mas é uma revolução que está acontecendo. Os 3 outros capítulos, 3º, 4º e 5º, não são puxões de orelha. Eu chamei de as escolhas erradas. Vou dar 3 exemplos. Primeira escolha errada, aprovação automática. Agora vai acabar com a alfabetização. Agora tem professor que acha uma maravilha acabar com a aprovação automática. Para quê? Para voltar com a reprovação automática. Nenhum, nem outro. Não é ideologia, meus caros. Não tem que falar em aprovação nem em reprovação. Tem que falar em aprendizagem no processo. O Real Guimarães Rosa não está nem no começo nem no fim. Ele se dispõe para as pessoas, é na travessia. Todo dia é dia de aprender, de ler, de escrever, de interpretar, fazer cálculo, ler mapa e tudo mais. Falar e etc. Todo dia. Aí nós vamos eliminar a aprovação automática a partir da alfabetização. O aluno, apesar de tudo que foi feito de tão bom, não alcançou, então vamos dar a ele a primeira oportunidade e a segunda oportunidade. A segunda época, a escola de férias, dar oportunidades. Em última instância, por que não, uma reprovação? Essa é a primeira questão que precisa mudar urgente. A segunda questão, tem que mudar a legislação federal. Na Europa, se você, eu que sou avô, se eu andar com um neto ou neta meu, numa estação ferroviária, que é muito comum na Europa inteira, durante a semana, 2, 3, 4 policiais vão me abordar. Chegam, cumprimentam, educados e tal.
por gentileza, por que o senhor está com essa criança aqui agora na estação ferroviária? Se você não tiver uma explicação e provar documentalmente, ele convida você a entrar num carro, te leva diante de um juiz, e o juiz vai interpelar por que a criança está com você e não está na escola. Sabe qual que é a tolerância para a falta de aluno à escola durante um ano na Europa? 5%. Sabe qual é a tolerância no Brasil? 25%. Nós temos 40 semanas letivas, não temos? Quer dizer, o aluno pode faltar 10 semanas. Temos 10 meses de aula, ele pode faltar uma semana inteira. Isso é direito? E ninguém fala nada? Ninguém fala nada, não tem um senador, não tem um deputado, ninguém fala nada. Como se fosse normal. Nós naturalizamos a abominação. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa. Uma coisa é a falta justificável devido a um problema de saúde, um filho que está doente e tal. Eu sou humano, sou avô, sou pai, eu sei como é que é, fui secretário municipal, fui secretário de Estado, nunca tive problema. Há no Brasil uma indústria da falta do profissional ao trabalho. Portanto, nós temos um problema ético e temos um problema de permissividade. E falta um consenso em torno disso. Como é que uma criança em alfabetização vai terminar o ano passando por 3 professoras? Não estou entrando em detalhe, que não é o caso de fazer nenhuma apreciação de caso concreto. Claro que o ideal é a escola em tempo integral, o professor em tempo integral, se ele quiser, na mesma escola, com uma boa alimentação na escola. Já estamos caminhando nessa direção, mas são alguns dos problemas. Eu acrescentaria um quarto problema. Nós não aprendemos a valorizar a formação continuada em serviço feita na escola. Continuamos a valorizar a pós-graduação lato sensu. Não há educador no Brasil que não tenha 2, 3, 4 certificados de pós-graduação lato sensu concluído. Se a pós-graduação lato sensu, por si, resultasse em melhoria do aprendizado e melhoria da qualidade do ensino, nós seríamos a melhor educação do planeta. Nós valorizamos o diploma, mas não valorizamos o essencial. O esforço dos professores na escola para fazer o módulo 2, escolher o tema, que é onde o sapato aperta, para resolver o problema e todo mundo aprender. Isso não é valorizado num plano de carreira. E o quinto dos grandes problemas: por que nós não podemos falar em plano de carreira no Brasil? Eu era secretário de Estado de Educação, queria um debate sobre plano de carreira em Minas Gerais. Ajudei a fundar sindicato, mas não tive um dia de consenso com o estimadíssimo e respeitabilíssimo Sindiúti. Porque quando nós falávamos em plano de carreira, só falava em biênio e em quinquênio. Biênio e quinquênio. Biênio e quinquênio. Espera aí. Que dia que nós vamos dar conta de meta, aprendizado e aluno aprendendo? Aí você não consegue plano de carreira. Ninguém vai concordar com isso. Então nós temos que abrir o coração e abrir a mente para debater esse problema. São alguns dos problemas que eu aponto nos capítulos 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Os capítulos 6, 7 e 8 são dedicados a casos que eu considerei exemplares. O Brasil que dá certo, a educação que dá certo, e temos centenas e centenas de exemplos. O primeiro deles é o caso de Sobral. Se vocês me permitem, eu também mostrei a nossa experiência em Minas Gerais na década de 90, com o PROCAP, com o PROCAD, com a nucleação rural, com a formação dos diretores, com o monitoramento de processo, e o resultado foi: Minas Gerais ganhou o primeiro lugar nacional em qualidade do ensino e do aprendizado em 1997. Isso ficou esquecido. Deu certo. Está lá documentado. Os capítulos 9 e 10 são refutações teóricas a 2 artigos ensaísticos que são conjecturas equivocadas sobre a educação brasileira. O artigo 9 é meu amigo, Cláudio Moura Castro. Eu não sei o que aconteceu com o Cláudio, que ele é muito elegante, diplomático, educadíssimo, fino. Esse dia, ele
amanheceu com a espada na boca e começou a bombardear a ideia de Plano Nacional de Educação. Falou que plano decenal é reminiscência da época da União Soviética Comunista, do planejamento centralizado e foi por aí afora. Falou que é uma inutilidade, que não serve para nada, enfim. Aí eu só mostrei para ele que a primeira vez que se falou em Plano Nacional de Educação no Brasil foi em 1932, pelos autores do Manifesto da Escola Nova, entre eles o celebérrimo, que depois foi fundador da UNB, Anísio Teixeira. Todas as constituições do Brasil, exceto a polaca, a ditadura de 1937, introduziram a ideia de Plano Nacional de Educação. A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na Tailândia, 1990, que reuniu 157 nações, entre elas o Brasil, celebra e recomenda os planos nacionais de educação, feitos com a participação de todos os educadores, das comunidades, das famílias, debatido nos legislativos municipal, estadual e federal, democraticamente. Nós acabamos de aprovar no Congresso Nacional, em lei, o terceiro Plano Nacional de Educação. Houve uma mudança. Antes eram conferências municipais e planos decenais municipais, que subsidiavam o estadual e depois os estaduais o nacional. Agora inverteram. Acharam mais prudente fazer o nacional baseado na história dos planos decenais para servir de padrão, de parâmetro para os municipais e os estaduais. É uma experiência que parece que vai dar certo. Então esse é o capítulo 9. O capítulo 10 foi uma resposta, já trabalhamos juntos, é um cidadão brasileiro notável, merece todos os elogios, mas eu não sei por que ele escreve na Veja um artigo dizendo que a educação básica pública brasileira é uma tragédia e que só tem uma solução: federalizar as 150 mil escolas de educação básica estaduais e municipais. Ele esqueceu que o Brasil é federativo, que há governadores, que há prefeitos, esqueceu que o Brasil já tem exemplos maravilhosos de escolas e redes dando muito certo, e que a proposta dele é completamente inexequível, e mais que inexequível, ela parece que está trabalhando uma realidade que não é a brasileira. E os artigos 11 e 12, especialmente o 12, eu peço a vocês uma atenção especial. A extrema-direita brasileira é completamente totalitária. Ela está tentando impor um padrão único de verdade ideológico à escola pública brasileira, através da tal história de escola sem partido e principalmente da escola cívico-militar. O capítulo 12 é uma crítica filosófica e pedagógica à proposta da escola cívico-militar. Eu nunca vi algo tão abominável. É tão abominável que a ditadura militar nunca falou em escola cívico-militar em 21 anos de poder. Havia uma dúzia ou duas dúzias de colégios militares das Forças Armadas para abrigar os vocacionados e somente eles. A ditadura militar nunca propôs escola cívico-militar. De repente, Bolsonaro é eleito, 2018. Ele propôs implantar, em colaboração com governadores e prefeitos que quisessem, 200 escolas cívico-militares no Brasil. Depois ele esqueceu, não falou mais no assunto. E agora, avizinhando-se o ano eleitoral, todos os políticos da extrema-direita, a começar do Zema e também o do Paraná e o de São Paulo, puseram a escola cívico-militar no palanque eleitoral e começaram a prometer escola cívico-militar. Romeu Zema prometeu 784 escolas de ensino médio cívico-militares. Na verdade, tentou implantar 10, não conseguiu, tem umas 3 ou 4 em Minas Gerais, e que todas as promessas feitas não são cumpridas. Seriam nas localidades mais pobres, não é verdade. Não haveria seleção, não é verdade, está havendo,
e os resultados seriam os melhores. Nenhuma delas tem resultados melhores. Nenhum. É um projeto ideológico de poder e totalitário para impor ideologia e pensamento único. Não é possível que um professor brasileiro, com uma mente universalista, aberta à questão da democracia, possa ignorar essa questão e não dar a ela devida importância. Mas não é a base do xingamento e apontar o dedo e acusar militar. Os militares não têm culpa nenhuma. Não foram os militares que propuseram a escola cívico-militar. Não tem nenhum militar que escreveu um artigo sobre isso. Nenhum. Nem a polícia militar, nem o exército, nem a marinha, nem a aeronáutica. Ninguém propôs. São civis da extrema-direita, como projeto de poder para inculcar, impor, estabelecer ideologia única, pensamento único, valores únicos. Eles são privatistas em economia e querem socializar tudo em matéria de valores, impondo uma pauta de valores únicos a todo mundo. E quem não pensa como eles tem que ser discriminado, apontado e assim por diante. Não é possível que a escola pública brasileira não debata esse assunto. Não é possível que um professor brasileiro ignore a gravidade desse tema. E a última parte é um pós-fácil, ele é propositivo. Por onde poderemos ir nos próximos 10 anos, orientados pelo Plano Nacional de Educação, que é muito bom, que acaba de ser aprovado. Com registro de que nós temos hoje, não apenas a escola pública, tem também as escolas privadas no pacote, e tem também as escolas, vamos chamar de comunitárias, ou de cooperação ampla, que não são propriamente públicas, mas 43% do que é chamado de creche, 0 a 3 anos e 11 meses, já funcionam em tempo integral no Brasil. Os 3 tipos, não são apenas as públicas ligadas às secretarias municipais de educação. As demais escolas, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, nós chegamos a 37% de escolas em tempo integral. A meta do plano é 50% para a creche, em 10 anos, e 100% para as escolas de ensino fundamental e ensino médio. É perfeitamente factível alcançarmos esse objetivo, por várias razões que não é o caso agora entrar em detalhe. Então, o panorama geral da educação básica pública no Brasil é muito animador, ao contrário do que pensam alguns críticos que veem tragédia onde não há tragédia. Nós precisamos entender os contextos em que as coisas aconteceram e agir para melhorar. Então é um livro que não é um livro escrito para especialistas, é um livro escrito para grande público, especialmente para professores, também para alunos de ensino médio, também para o pessoal de universidade. Não é rigorosamente um livro acadêmico, que eu não me dediquei a fazer uma retrospectiva do estado da arte do pensamento sobre esses assuntos, ou seja, comentar a bibliografia existente sobre cada um desses assuntos, nem escrever sobre metodologia. Não é o caso. Então é uma obra de divulgação, no sentido de abrir, propor, incentivar o debate público sobre esses temas. Esse é que é o sentido desse livro. É por isso que eu estou fazendo essa peregrinação por Minas Gerais. Amanhã é Ubá, dia 14 é Uberaba. Eu já tenho uns 30 municípios onde eu estou lançando o livro. Tem contagem e apresentando isso. Eu fui longe demais, ocupei muito tempo, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, à vontade. Muito grato uma vez mais. Se alguém tiver uma pergunta de intervenção, recomendo que a gente faça de blocos de 3 ou 4,
Alguém tem? Não? Então, a gente gostaria de agradecer, professor, a sua palestra, suas palavras e sua presença aqui. Espero que seja um sucesso a divulgação do livro do senhor. E muito obrigado. Ok. E agradecemos também a presença Muito grato. Boa noite para vocês. A presença da Secretaria de Educação. Tenham todos uma boa noite.